Minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Helder Salomão e os integrantes da mesa e os participantes também dessa sessão e agradecer a oportunidade de estar aqui e tentar esclarecer um pouco mais sobre o que é a Embrapatec, o que ela pretende, né? E também complementar essa apresentação que o nosso colega Marcelo fez. Eu acho que eu vou preferir ficar lá também. Licença. Pode passar. Bom, eu acho que não é necessário a gente ressaltar o que a Embrapa é. A Embrapa, na verdade, é uma empresa de inovação tecnológica focada na geração de conhecimentos e tecnologias para a agropecuária brasileira. Então, essa é a empresa que foi tão enaltecida aqui e da qual eu me orgulho de fazer parte. E a gente, em função, inclusive, da razão, da responsabilidade que a Embrapa tem, a gente tem sentido algumas dificuldades no sentido de efetivamente colocar todo o conjunto de conhecimentos e tecnologias que se gera na Embrapa no mercado. Próximo. E de onde surgiu a ideia da Embrapatec, né? Ela surgiu de uma constatação já feita há bastante tempo dentro da Embrapa, em relação à dificuldade que nós temos e a restrição que tem sido cada vez maior de inserir os ativos nossos no mercado em função do ambiente competitivo que vem se desenvolvendo no país já faz algum tempo. Mas ao contrário do que foi colocado aqui, essa ideia da Embrapatec, ela não vamos dizer assim, oriunda diretamente desse projeto de lei que está aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, então, nesse próximo slide, que a Embrapatec, como ideia, ela surgiu em 2004. Em 2004, a diretoria da Embrapa, o então presidente Cleiton Campagnolo, solicitou que se fizesse esse estudo e contratou essa empresa, a LA Machado Advogados Associados, para fazer um estudo para identificar possíveis soluções para a comercialização de resultados de pesquisa da Embrapa, né? E esse estudo resultou numa conclusão. Em 2008, houve o PLS 222 apresentado no Senado, né, sugerindo a abertura de capital da Embrapa. Em 2009, foi contratado novamente uma outra instituição, né, para fazer análise do modelo jurídico da Embrapa e verificar e avaliar possíveis mudanças no seu fins, melhor educação dos fins institucionais. Em 2009, no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se posicionou contrária à proposta de abertura de capital da Embrapa. E logo em seguida, se propôs, então, um substitutivo, em 2012, né, onde se criava a Embrapatec. Em 2014, esse projeto de lei do Senado foi arquivado em virtude do final da legislatura. Em 2016, novamente, ainda em maio de 2016, então, foi encaminhado um novo projeto de lei pelo Executivo, autorizando a Embrapa a criar a Embrapatec. Ou seja, aquela afirmação que o doutor Reginaldo Minaré fez anteriormente, dizendo que isso já deveria estar aqui há muito tempo, como ideia, ela já tramita dentro da Embrapa há um longo tempo. É que, por uma série de consequências, enfim, de conjunturas, etc., isso não andou da forma como, eventualmente, a gente gostaria. Próximo. E a conclusão desses dois estudos, né, já em 2004, e a de 2009, era que se deveria criar uma subsidiária integral vinculada à Embrapa, né? Inclusive, o segundo estudo propunha, inclusive, um estatuto social da Embrapatec. Ele avançou além de não só propor a criação da empresa, mas também um estatuto para ela. Próximo, por favor. Bom, e como é que isso está andando agora, né? Em maio de 2016, então, essa proposta foi apresentada à então ministra Cátia Abreu, apresentada pela ministra à presidência da República. Houve discussões entre Embrapa, MAPA, o Conselho de Administração da Embrapa, o Ministério do Planejamento, o DEST, que hoje é o SEST, e também discussão na Casa Civil, ou seja, cumpriu-se uma série de etapas dentro do Poder Executivo para que essa proposta pudesse chegar, então, na sua forma
pelo menos não final, mas final do ponto de vista do Executivo, aqui ao Congresso. Próximo. E, mais recentemente, então, a primeira comissão que está analisando a proposta é a CEDEX, né? E nós estamos hoje, então, nessa audiência pública, tentando trazer um pouquinho mais de informações para os senhores. Próximo. Bom, e o que a Embrapa-Tec é? Ela é uma subsidiária integral, né, uma sociedade anônima de controle único da Embrapa, especializada em desenvolver parcerias de negócios em mercados competitivos a partir da exploração comercial das inovações que a Embrapa gera, né? É uma subsidiária que tem uma atuação complementar e diferenciada. Ela não faz pesquisa, ela não desenvolve produto, ela comercializa produtos, né? Ela viabiliza produtos que, por não estarem em uma determinada condição, possam estar para que isso seja comercializado. E eu acho que uma outra coisa que é muito importante a gente colocar é que a gente falou muito de orçamento aqui, das dificuldades que o governo tem, que o país tem do ponto de vista orçamentário. E uma questão que é importante é que a Embrapa-Tec, enquanto empresa não dependente, ela não depende do orçamento do Tesouro Nacional. Ou seja, essa empresa, para funcionar, ela depende única e exclusivamente da sua capacidade de comercializar os produtos que a Embrapa vem a gerar, né? E, com isso, dar o retorno que ela necessita para se manter. E também gerar os recursos que, eventualmente, possam ser aportados à Embrapa-Tec para financiar os projetos de pesquisa que a Embrapa tem interesse. Além disso, ela também, o projeto de lei prevê a participação minoritária no capital de outras empresas. Mas aqui, com uma ressalva que não essa participação minoritária, ela não tem a ver com a questão de você se associar com grandes empresas, e sim com pequenas e microempresas. Inclusive, no próprio projeto de lei, está colocado lá a questão das empresas de base tecnológica, startups, etc., são empresas pequenas. E por que não pode ser majoritário? Porque senão ela se tornaria uma empresa pública. E aí nós perderíamos a agilidade que nós estamos querendo ganhar com a Embrapa-Tec, de continuar sendo a Embrapa-Tec como uma empresa pública, porém, é uma empresa, as empresas que se associam a ela para desenvolver são empresas privadas. E também a possibilidade de gerir fundos de financiamento de pesquisa e inovações a ser desenvolvidos pela Embrapa e parceiros. Próximo. Alguns exemplos de estruturas similares à Embrapa-Tec, né? Nós temos lá na França o INRA, que é o equivalente à Embrapa na França, né? E ele criou uma estrutura que chama INRA Transfer, que ele é de direito privado, sendo que 100% das ações do INRA Transfer pertencem ao INRA. Nós também temos outro exemplo na Austrália, que é o CSIRO, que também tem uma estrutura, né, que teria a mesma função que uma Embrapa-Tec aqui no Brasil. E o INTA, na Argentina, tem o INTEA, que também é uma estrutura desenvolvida para comercializar todos os avanços, todas as tecnologias que possam ser transformadas em produtos, processos ou serviços do INTA na Argentina. Próximo. E o que ela não é? Definitivamente, ela não é a abertura de capital ou privatização da empresa, da Embrapa. Porque o projeto de lei prevê claramente que ela é uma subsidiária integral. E a subsidiária integral se categoriza por ser uma subsidiária de acionista único. É só um acionista, e esse acionista é a Embrapa, né? Também não é uma forma de exercer influência na programação de PDI da Embrapa. E eu vou mostrar aqui nos próximos slides alguns exemplos que ilustram bem isso. Também não é o caminho para a autossuficiência financeira da Embrapa. Não é uma empresa que vai faturar 2, 3 bilhões de reais para cobrir o orçamento da Embrapa. Ela vai contribuir com uma pequena fatia para um conjunto de tecnologias que, caso não sejam viabilizadas via empresas privadas, vão continuar, como nosso colega disse, Marcelo, na prateleira, no computador, no escaninho do pesquisador. E também não é uma estrutura para substituir as áreas de transferência de tecnologia e de negócio já existentes da Embrapa, nem tampouco as pessoas que nela trabalham. Próximo. Por quê? Esse aí é um conjunto, uma listagem que não é exaustiva e não é total, do que a Embrapa gera e que não está
na forma final de uso e consumo pelo produtor rural, né? São linhagens, biopesticidas, fertilizantes, inoculantes, enfim. Eu não vou ler essa lista porque ela é muito extensa e o tempo é curto. Mas isso dá uma ideia de uma parte do conjunto de produtos que nós temos, que se nós não tivermos algum outro ente participando do processo de levar esse produto ao mercado, na escala, na qualidade e no volume necessário, eles vão continuar sendo simplesmente trabalhos de pesquisa. Próximo. Então, e essa base de informações, ela só compõe esse quadrinho azul. Desculpa, esses itens que eu coloquei no slide anterior, compõem aquele peso na balança amarela. Ou seja, eu tenho um conjunto de tecnologias que a Embrapa desenvolve, que eles precisam de alguma avaliação de desempenho em sistemas reais, eles precisam de escala, eles precisam de volume, qualidade, ajustes para efetivamente estarem na forma de consumo pelo produtor. E esse é um volume grande de coisas que a Embrapa produz. Mas a Embrapa não produz só isso. Próximo slide, por favor. A Embrapa gera uma quantidade enorme de ativos. A maior parte desses ativos tem a ver com conhecimentos. E esses conhecimentos que viabilizaram a conquista do Cerrado, viabilizaram você desenvolver todo o zoneamento agrícola, viabilizaram o mapeamento de solos do Brasil. Enfim, esses conhecimentos a Embrapa gera e eles não são, em absoluto, o objeto de trabalho da Embrapatec. Assim como os sistemas de integração lavoura-pecuária, os sistemas de produção, os sistemas de criação, todos esses são sistemas que a Embrapa, através do conhecimento gerado, desenvolveu e coloca hoje à disposição de qualquer produtor rural que tenha interesse em simplesmente consultar a página da Embrapa, né? Assim como tecnologias, nós temos um conjunto de tecnologias que também não necessariamente são objeto de negociação ou de comercialização que a Embrapa fornece. E tem uma pequena parte, que eu diria que isso aí é menos de 10% que a Embrapa produz no todo, que tem essas características de serem negociáveis. E é disso que a Embrapatec vai tratar. Portanto, não se trata aqui de se apropriar de conhecimento, se apropriar de sistemas, de tecnologias. Se trata de trabalhar com um conjunto de tecnologias que, se eu não tiver uma formatação para mercado adequado, ela simplesmente vai compor um portfólio de coisas que se gastou recurso público e não se tem absolutamente nenhum retorno. Próximo. E aqui foi o que eu já comentei, né? Grande parte dos avanços gerados não se encontram na configuração final ou em escala. Não faz parte da missão da Embrapa, e o Marcelo já comentou isso, a produção em escala industrial de um conjunto de tecnologias aplicadas à agropecuária e agroindústria. Para transformar esse conhecimento em produto, em processo, nós precisamos de associação com o setor privado. A Embrapa tem que se concentrar no que ela sabe fazer bem, que é a pesquisa. Isso ela faz com excelência desde sua criação e continuará fazendo como empresa pública. Próximo. Ou seja, para esses ativos, eu preciso de parceiros. Esses parceiros é que vão me ajudar a transformar esses ativos naquilo que efetivamente o mercado quer, o agricultor quer, o produtor quer. Próximo. E aqui, só alguns exemplos, né? Nós estamos hoje dentro de um novo limiar, né, de tecnologias que estão trazendo algumas rupturas na forma como se faz agricultura ou como se trabalha uma série de tecnologias aplicáveis à agricultura, né? Por exemplo, a transformação digital, né? Próximo. A questão de você ter produtos que, apesar de serem desenvolvidos dentro de uma empresa voltada para soluções para a agropecuária, eles transbordam em muito a área de atuação da Embrapa, por exemplo, com uma soja, né, que é rica em ciclovirina, se não me engano, é o nome da proteína, que pode ser utilizado no combate à AIDS. Isso nós já estamos, é um transbordamento da área de pesquisa para a área farmacêutica, que nós, como é que a Embrapa vai trabalhar com essa área? Tem que trabalhar com alguém que trabalha na área de farmacêutica, né? E não dá para deixar uma coisa dessas, uma tecnologia dessas parada, simplesmente porque a Embrapa teria que tomar conta disso e levar isso até o fim. A mesma questão ligada a filmes comestíveis para embalagens, né? São tecnologias que eu preciso de um parceiro para que isso gere, para que se tenha volume, escala e preço
para garantir a acessibilidade dos produtores. Próximo. Aí mais um outro exemplo, né? A Embrapa com os micro-organismos que o Dr. Marcelo falou, né? A gente pode desenvolver bioinseticidas, por exemplo, para combate ao Aedes aegypti. Isso a partir de um micro-organismo, que é o BT, né? Você consegue desenvolver. Agora, como é que esse produto vai ser colocado no mercado? Eu preciso de um ente privado para colocar isso aqui, para atender as exigências do próprio Ministério, etc. Próximo. Ou seja, a ideia, para que a gente possa se fazer mais presente no mercado competitivo, eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo, né? Eu preciso de uma estrutura que tenha um perfil de pessoas qualificado, extremamente diferenciado do que tem a Embrapa hoje, que tenha conhecimento de mercado, que possa alavancar esse processo de geração de tecnologias que a Embrapa desenvolve, né? E para isso eu preciso de agilidade, eu preciso de competência. E aí, uma SA, eu não vou ter as restrições de orçamento, eu não vou ter contingenciamento de orçamento, eu vou ter flexibilidade para contratar temporariamente pessoas, né? Coisa que a Embrapa não pode fazer em função do engessamento que ela tem por ser uma empresa pública dependente. Próximo. Ou seja, a ideia é que nós vamos aumentar a capacidade de fazer parcerias e negócios, nós vamos promover também uma inovação institucional, que isso é uma coisa diferente, né? Que dentro do próprio sistema de ICT, pensando no Brasil, ninguém tem uma estrutura dessas. Então, nós estamos promovendo uma inovação institucional que vai permitir também aumentar a captação de recursos da Embrapa. Próximo. Bom, aqui eu já comentei, né? A Embrapatec vai desenvolver os seus trabalhos, o seu objeto social a partir da comercialização de produtos e serviços, e só para ressaltar, é daqueles produtos e serviços que a Embrapa entender que a Embrapatec deva comercializar. Não é uma escolha da Embrapatec, é uma escolha da Embrapa, né? Elas devem ser comercializadas ou licenciadas pela Embrapatec de forma onerosa a terceiros. Cabe ressaltar que quando eu coloquei aquela figura que apareceu os 4 círculos, todo aquele outro conjunto de conhecimentos, de sistemas e de algumas tecnologias são colocadas de forma não onerosa à disposição de qualquer um produtor rural que queira. Especificamente esse tem esse aspecto. Próximo. E esse eu acho que é o final. Ou seja, vai funcionar. E uma coisa que eu acho que é importante é aquele último parágrafo ali. A Embrapatec não é uma instituição que pode trabalhar só com os ativos da Embrapa, mas com o ativo de qualquer ICT e de qualquer OEPA. Então, a gente tem esse mesmo problema se refletindo numa EPAGRE, numa EMPARNE, numa EPAMIG, num IAC, que tem, às vezes, conjunto de tecnologias e não tem aquela estrutura necessária para fazer essas tecnologias chegarem no mercado. Então, a Embrapatec também pode receber ativos dessas outras ICTs ou das universidades, né? E, através da sua expertise nessa área, conseguir também viabilizar negócios e parcerias para colocar mais produtos no mercado, dar mais acessibilidade ao produtor a produtos que, do contrário, volto a dizer, ficariam aí com um volume elevado de recursos públicos sendo gastos e retorno zero para a sociedade. É isso.